Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós falamos a todos sobre a importância da conversão quaresmal e da necessidade de conversão interior, nossa maneira de ser, de pensar. Mas a conversão interior e essa consequência de celebrarmos a confissão também deve ter atitudes concretas externas, no relacionamento familiar, social e também na preocupação com o mundo de hoje. Nós vemos que, no meio de tantas situações, nós também acabamos errando, pecando. E nessa questão que a Igreja no Brasil nos coloca com relação ao tema da campanha da fraternidade, das políticas públicas, sem dúvida, cabe a nós tomarmos consciência disso. E, ao mesmo tempo, propor à sociedade essa mesma preocupação. No texto base do livro da campanha da fraternidade, fala que esse ano tem como objetivo geral estimular a participação em políticas públicas à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja. Ou seja, viver a vida de conversão é preocupar-se também com o bem comum das pessoas, com o bem do povo, bem da sociedade. Por isso a participação, à luz da palavra de Deus, que realmente é a luz do nosso caminho, e também da doutrina social da Igreja, ou seja, aquilo que a Igreja ensina com relação à questão social, e que é necessário que nós conheçamos cada vez mais naquilo que a Igreja pensa e ensinou durante todos esses anos sobre a questão social. E com uma finalidade, diz aqui o objetivo geral, para fortalecer a cidadania e o bem comum. Ou seja, fortalecer aquilo que é a nossa responsabilidade de cidadãos, de pessoas que, tendo uma fé, vivendo a sua fé cristã e católica, são também cidadãos desse país e têm responsabilidade com relação a isso. E também o bem comum, pensando, refletindo sobre a necessidade, pensando no bem de todos. Sinais, diz aqui o texto base, de fraternidade. Sinais que nós somos todos irmãos e irmãs. Portanto, o objetivo geral da campanha da fraternidade desse ano é estimular a participação em políticas públicas à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade. Além disso, além dessa consciência que nós somos chamados a ter com relação ao tema da campanha da fraternidade, existe uma coleta nacional da solidariedade, que acontece no Domingo de Ramos, que deveria ser, caríssimos irmãos e irmãs, aquilo que nós economizamos no jejum, na abstinência durante o tempo da Quaresma, e que depositamos lá no local para depois, no Domingo de Ramos, oferecermos em nossa paróquia para essa coleta nacional da solidariedade. E uma parte ficará na própria diocese, que deverá usar para as questões sociais na própria diocese, e outra parte vai para um fundo nacional de solidariedade, que recebe propostas do Brasil todo para poder realmente serem ajudados nas questões sociais. Ou seja, além dessa preocupação com as políticas públicas, além de poder trabalhar nesse aspecto importante do bem comum da doutrina social da Igreja, também nós temos essa proposta de ver que a penitência e o sacrifício dos cristãos católicos durante a Quaresma depois vai ajudar muitas pessoas na questão social, tanto na própria diocese como nos vários projetos que chegam do Brasil inteiro para esse Fundo Nacional de Solidariedade. Nós somos chamados justamente a dar passos nesse sentido, a ver que cada vez mais nós necessitamos de poder realmente partilhar aquilo que nós somos, temos, e aquilo que nós também, meus irmãos e irmãs, nos foi dado economizar com um jejum de abstinência para chegarmos até as pessoas que mais necessitam, de uma forma ou de outra, da nossa presença. Assim, a conversão dos cristãos se concretiza também na ajuda aos irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe e nos proteja e guarde.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.